Uma menina enfrenta chuva, frio e dor, carregando nas mãos não apenas uma caixa, mas o peso de uma missão impossível. Naquelas folhas protegidas por sacolas, mora a chance de reescrever uma história. Do outro lado, um homem poderoso vive cercado de riquezas e de um passado que nunca conseguiu enterrar. E quando ele lê aquelas páginas, descobre que ainda há tempo para transformar dor em amor. Se você ama boas histórias, por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. A chuva desabava sobre São Paulo, como se o céu despejasse todo o seu pesar sobre a cidade. Nas ruas alagadas do bairro do Morumbi, uma pequena figura caminhava determinada, seus pés descalços pisando nas poças d'água que refletiam as luzes dos mansões imponentes que margeavam a avenida. Júlia, uma menina de apenas 9 anos, apertava contra o peito uma caixa de papelão cuidadosamente envolta em sacolas plásticas para proteger seu precioso conteúdo. Os cabelos cacheados de Júlia estavam encharcados, grudados em seu rosto moreno. As gotas escorriam por suas bochechas, misturando-se às lágrimas silenciosas que teimavam em cair. Sua camiseta desbotada e o short jeans, ambos completamente molhados, denunciavam sua condição. Mas havia algo em seus olhos, um brilho, uma determinação que contrastava com sua aparência frágil. Naquela caixa, aparentemente insignificante, Júlia carregava muito mais que papéis. Carregava a última esperança de uma mulher que conhecera dias atrás na comunidade do Paraisópolis, onde vivia com sua avó, Dona Conceição. Promete que vai entregar, menina. Promete que não vai desistir? A voz de Dona Rita, a mulher doente que lhe confiara a missão, ecoava em sua mente a cada passo dado. Júlia se lembrava perfeitamente do dia em que encontrou Dona Rita sentada no banco da pracinha, com o olhar perdido no horizonte, abraçada a esta mesma caixa. Curiosa como toda criança, aproximou-se e perguntou por que a senhora chorava. Foi então que conheceu uma história que mexeu profundamente com seu coração. Minha filha, às vezes a vida é dura demais com quem não merece, disse Dona Rita, passando a mão pelos cabelos da menina. 15 anos atrás, cometi o erro de acreditar em pessoas que não mereciam confiança. Acabei grávida, e quando contei ao meu pai, ele não acreditou na minha versão. Me expulsou de casa sem me deixar explicar. Nunca mais nos falamos. Naquele momento, Júlia sentiu uma conexão imediata com a história. Também ela conhecia o peso da ausência. Seu pai partira antes mesmo de seu nascimento, deixando-a aos cuidados da avó, já idosa e com saúde frágil. E o que tem na caixa? Dona Rita perguntou com os olhos fixos no objeto. A verdade, menina. Cartas que escrevi todos esses anos e nunca tive coragem de enviar. Exames que provam o que realmente aconteceu. Fotos do meu filho, Lucas, que está muito doente e precisa de um tratamento caro. E meu diagnóstico... A voz de Rita falhou. Não tenho muito tempo, Júlia. Preciso que meu pai saiba a verdade antes que seja tarde. E assim nasceu a missão. Júlia observou a rotina da mansão de Eduardo Almeida por 3 dias. Notou os horários dos seguranças, os momentos em que o portão principal se abria e as câmeras estrategicamente posicionadas. Percebeu que suas tentativas de se aproximar sempre terminavam com os seguranças a enxotando, tratando-a como mais uma menina de rua querendo esmolas. Mas hoje seria diferente. Apesar da chuva torrencial, ou talvez por causa dela, Júlia sabia que era sua chance. Os seguranças estariam menos atentos, mais preocupados em se proteger da tempestade. Ao se aproximar dos altos muros da mansão dos Almeida, Júlia sentiu o coração acelerar. O interfone estava ali, a poucos metros. Reunindo toda a sua coragem, correu até ele e apertou o botão insistentemente. Residência dos Almeida. Quem deseja? Respondeu uma voz feminina. Preciso falar com o senhor Eduardo Almeida. É urgente. Por favor, implorou Júlia com a voz trêmula. Ele não atende crianças pedintes. Vá embora ou chamarei a segurança, respondeu a voz, seca. Mas eu não estou pedindo nada. Tenho uma entrega importante, da parte de Dona Rita Almeida. Silêncio que se seguiu deu a Júlia um fio de esperança.
mas logo foi quebrado. Rita Almeida não existe para esta família. Afaste-se ou serei obrigada a chamar os seguranças. Júlia recuou, desapontada, mas não derrotada. Observou o movimento no portão e notou que um carro luxuoso se aproximava. Era sua chance. Com a agilidade que só as crianças possuem, correu e se posicionou perto da entrada. Quando o portão começou a se abrir, Júlia avistou o motorista, um homem de meia idade com expressão séria. No banco de trás, um senhor de cabelos grisalhos e terno impecável olhava distraidamente para o celular. Era ele, Eduardo Almeida, o homem que abandonara a própria filha 15 anos atrás. O carro reduziu a velocidade para atravessar uma poça d'água. Era agora ou nunca. Júlia correu com todas as suas forças e, antes que os seguranças pudessem reagir, jogou a caixa pela janela entreaberta do carro, que caiu diretamente no colo de Eduardo. "Por favor, senhor, é da sua filha Rita", gritou, enquanto os seguranças já corriam em sua direção. Eduardo, assustado, olhou para a caixa em seu colo e depois para a menina que agora fugia dos seguranças. Algo, naquele nome, Rita, provocou uma reação instantânea. Um nome que ele tentara apagar de sua memória por 15 longos anos. "Pare o carro, Antônio", ordenou ao motorista. Enquanto isso, Júlia corria pelas ruas alagadas, seu coração batendo forte no peito. Não pela exaustão, mas pela sensação de dever cumprido. Sua promessa à dona Rita estava selada. O destino agora estava nas mãos daquele homem poderoso que segurava a caixa com expressão confusa. Do outro lado da cidade, em um pequeno quarto de hospital público, Rita Almeida segurava a mão de seu filho Lucas, um adolescente de 14 anos com feições pálidas. Ao lado da cama, uma série de equipamentos médicos denunciavam a gravidade de seu estado. "Mãe, você acha que a Júlia conseguiu?", perguntou o menino com voz fraca. Rita olhou pela janela do hospital observando a mesma chuva que encharcava Júlia. "Não sei, meu filho, mas se existe alguém capaz de fazer o impossível, é aquela menina." De volta ao Morumbi, Eduardo Almeida entrava em sua mansão carregando a caixa misteriosa. Por fora, era apenas papelão molhado e sacolas plásticas. Mas algo lhe dizia que dentro dela estava um pedaço de seu passado que ele tentara enterrar, mas que agora ressurgia, trazido pelas mãos pequenas e determinadas de uma criança desconhecida. Com as mãos trêmulas, ele depositou a caixa sobre a mesa de sua imponente sala de estar. Os empregados observavam curiosos, mas um gesto seu foi suficiente para que todos se retirassem, deixando-o sozinho com aquele objeto que, de alguma forma, já começava a mudar sua vida. Eduardo respirou fundo e desfez o nó das sacolas plásticas, que protegiam a caixa. O coração batia acelerado, como se já soubesse o que estava prestes a descobrir. Quando finalmente abriu a tampa, seus olhos pousaram sobre uma fotografia que fez seu mundo parar. Eduardo Almeida, 65 anos, era conhecido nos círculos empresariais de São Paulo como o Imperador. Dono de uma das maiores construtoras do Brasil, ele havia erguido seu império do zero, com determinação inabalável, e, segundo alguns, uma frieza calculista que espantava até os mais experientes do mercado. Nascido em uma família humilde no interior de Minas Gerais, Eduardo carregava nas costas a história de quem conheceu a fome e jurou nunca mais sentir seu gosto. A mansão onde vivia, no coração do Morumbi, era um monumento à sua conquista. Cômodos imensos decorados com obras de arte caríssimas, jardins meticulosamente cuidados, uma piscina que mais parecia um lago artificial. Tudo ali gritava riqueza e poder. Tudo, menos a solidão que ecoava pelos corredores vazios. Sentado agora em sua poltrona de couro italiano, Eduardo segurava com mãos trêmulas a fotografia que encontrara na caixa. Era uma imagem de Rita, sua filha, ainda adolescente, sorrindo, ao lado de sua falecida esposa, Marta, no jardim daquela mesma casa. Uma foto de 15 anos atrás, tirada poucos meses antes do rompimento que dilacerou a família. "Senhor, deseja algo?", perguntou Rosália, a governanta que trabalhava para ele há mais de 20 anos.
Saia, Rosália. Quero ficar sozinho, respondeu sem tirar os olhos da fotografia. A governanta hesitou. Conhecia aquele olhar, o mesmo que vira quando Dona Marta faleceu há 17 anos. Um olhar que misturava dor e arrependimento. O senhor está bem? Aquela menina... Eu... Disse para sair. Eduardo elevou a voz, e Rosália recuou fechando a porta atrás de si. Sozinho novamente, Eduardo vasculhou o restante do conteúdo da caixa. Havia várias cartas, todas endereçadas a ele, com datas dos últimos 15 anos. Cartas que jamais chegaram às suas mãos, porque ele havia dado ordens expressas para que qualquer contato de Rita fosse bloqueado. Pegou a primeira delas, datada de apenas uma semana após a expulsão de Rita. A caligrafia era a mesma que ele reconheceria em qualquer lugar, os reis ligeiramente inclinados, os pontos nos i's sempre um pouco mais fortes, marca registrada da filha desde que aprendera a escrever. Pai, sei que o senhor não quer me ver, nem ouvir minha voz. Talvez nem leia esta carta, mas preciso tentar explicar o que realmente aconteceu. Não sou culpada do que pensa. Fui enganada, manipulada. O Marcelo não era quem dizia ser. Eduardo parou de ler. Marcelo Tavares. O nome ainda provocava uma onda de raiva que subia por seu peito. O rapaz que, segundo ele, havia seduzido sua filha, levando-a a atrair a confiança da família e manchar o nome dos Almeida. Marcelo era filho de Augusto Tavares, seu principal concorrente nos negócios. Na época, Eduardo estava prestes a fechar um contrato bilionário com o governo, e Augusto faria qualquer coisa para impedi-lo. Na cabeça de Eduardo, ficou claro que Marcelo havia se aproximado de Rita como parte de um plano para atingi-lo. Quando descobriu que Rita estava grávida aos 19 anos e que o pai da criança era Marcelo, Eduardo perdeu completamente o controle. Sem dar chance de explicação, acusou a filha de trair a família, de se deixar usar como peça em um jogo de interesses. As palavras que disse naquele dia ficaram marcadas na memória de todos na casa. Você sujou nosso nome? Se envolveu com o filho do meu inimigo? Como pôde ser tão ingênua, tão vulgar? Pai, não é o que o senhor está pensando. Eu amava o Marcelo, mas ele me enganou. Ele... Chega, não quero ouvir mais suas mentiras. Se quer ficar com ele, vá. Mas não volte nunca mais a esta casa. Para mim, você não é mais minha filha. Estas foram as últimas palavras que dirigiu a Rita. No dia seguinte, quando acordou e a procurou para tentar uma conversa mais calma, ela já havia partido, levando apenas uma pequena mala e os cacos de seu coração destroçado. Eduardo continuou folheando as cartas. Havia uma escrita 2 anos depois. Pai, hoje o Lucas completou 2 anos. Seu neto está crescendo forte e inteligente. Ele tem seus olhos, sabia? Aquele mesmo olhar determinado que o senhor tem quando foca em algo. Às vezes me pego pensando, como seria se o senhor o conhecesse? Outra 5 anos após a separação. Pai, consegui me formar finalmente. Trabalhando e estudando com o Lucas pequeno não foi fácil, mas consegui meu diploma de enfermagem. Pensei no senhor durante a formatura. No fundo, ainda espero que um dia possamos nos reconciliar. Eduardo sentiu um nó na garganta. 15 anos. 15 anos em que se recusou a abrir mão do orgulho, a ouvir qualquer menção ao nome da filha. 15 anos perdidos, que agora pesavam como chumbo em seus ombros. Entre as cartas, encontrou um envelope pardo contendo exames médicos. O primeiro era um ultrassom antigo, mostrando o primeiro registro de Lucas. Os demais eram mais recentes. Tomografias, ressonâncias, laudos com termos médicos complexos que Eduardo não compreendia totalmente, mas que indicavam uma condição grave. Outro envelope continha o diagnóstico de Rita. As palavras saltaram da página direto para seu coração. Carcinoma avançado, metástase, prognóstico reservado. A realidade o atingiu como um soco. Sua filha estava gravemente doente, possivelmente com pouco tempo de vida, e seu neto, que jamais conhecera, também enfrentava uma condição séria. Nas profundezas da caixa,
Encontrou ainda um caderno. Ao abri-lo, reconheceu a caligrafia de Rita, agora mais madura, em um diário que ela mantivera nos últimos anos. Ali, página após página, estava registrada a luta diária de uma mulher que criou um filho sozinha, que enfrentou preconceitos, dificuldades financeiras e que, apesar de tudo, conseguiu construir uma vida digna. Em uma das páginas, um trecho o atingiu particularmente. Às vezes me pergunto se meu pai algum dia tentou me procurar, se em algum momento ele se arrependeu das palavras duras que me disse. Não guardo rancor dele. Entendo que na visão dele eu o traí, mas como explicar que eu também fui traída? Que o Marcelo me usou, me manipulou, apenas para atingir meu pai? Que quando descobri a verdade e o confrontei, ele simplesmente riu e disse que eu não passava de um peão no jogo entre nossos pais? Como explicar isso a alguém que não quis me ouvir? Eduardo fechou o caderno, sentindo o peso de cada palavra. A verdade que ele se recusara a ouvir 15 anos atrás agora o sufocava. Rita não havia traído a família. Ela havia sido usada exatamente como ele sempre temeu, mas por razões diferentes das que imaginara. Levantou-se e caminhou até a janela, observando a chuva que continuava a cair. Em algum lugar daquela cidade imensa, sua filha e seu neto lutavam contra doenças graves, enquanto ele vivia cercado de luxo e solidão. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Miguel, seu assistente pessoal. Eduardo, temos uma situação na obra do Shopping Paulista. O engenheiro encontrou problemas estruturais que podem atrasar a entrega. Cancele todos os meus compromissos dos próximos dias, Miguel, interrompeu Eduardo com uma firmeza na voz que não admitia contestação. Mas, senhor, a reunião com os investidores chineses... Todos os compromissos, Miguel. Surgiu uma emergência familiar. Desligou o telefone sem esperar resposta. Pela primeira vez em 15 anos, os negócios poderiam esperar. Havia algo infinitamente mais importante para resolver. Voltou à caixa e continuou sua busca, até encontrar escondido entre os papéis um pequeno bilhete com um endereço. Hospital Municipal do Campo Limpo, ala B, quarto 304. E uma nota, escrita à mão, para quem ainda se importa. Eduardo sentiu o coração apertar. Campo Limpo, um distrito da periferia de São Paulo, tão distante de seu mundo quanto possível. Sua filha e seu neto estavam internados em um hospital público, provavelmente em condições precárias, enquanto ele poderia proporcionar o melhor tratamento do mundo. Rosália, chamou com urgência na voz. A governanta apareceu instantaneamente, como se estivesse esperando atrás da porta. Prepare uma mala com roupas para alguns dias e chame o motorista. Preciso ir a um hospital. Hospital, senhor? O senhor está se sentindo mal? Eduardo olhou para a governanta que servira fielmente a família por tantos anos. Nos olhos dela, viu o conhecimento silencioso de quem testemunhara toda a tragédia daquela família. Não, Rosália. Estou indo buscar minha filha e meu neto. Eles estão voltando para casa. As palavras saíram de sua boca com uma certeza que ele não sentia há anos. Não sabia se Rita o perdoaria, se aceitaria sua ajuda depois de tanto tempo. Não sabia nem mesmo se chegaria a tempo, mas tinha certeza de uma coisa: faria tudo o que estivesse ao seu alcance para reparar os erros do passado. 15 anos atrás, a mansão dos Almeida no Morumbi fervilhava de vida. Rita, com seus 19 anos recém-completados, era o orgulho de Eduardo. Inteligente, determinada e com um sorriso que iluminava qualquer ambiente, a jovem cursava o 2º ano de medicina na USP, seguindo os passos da mãe, Marta, que fora uma renomada cardiologista antes de sua partida precoce, devido a um aneurisma cerebral. Naquela tarde de sábado, Rita ajeitava os cabelos castanhos em frente ao espelho, preparando-se para sair. Vestia uma blusa azul marinho, presente, da mãe em seu último aniversário, e calças jeans. Simples, mas elegante, como sempre fora seu estilo. Vai sair de novo com aquele rapaz, filha? Perguntou Eduardo parado à porta do quarto. Rita sorriu ao pai, aquele sorriso sincero que sempre desarmava as suas preocupações. Sim, pai.
O Marcelo vai me levar ao teatro. Estão apresentando O Alto da Compadecida. Você não gostaria de vir conosco? Eduardo balançou a cabeça negativamente. Havia algo naquele rapaz, Marcelo Tavares, que o incomodava profundamente. Talvez fosse o sobrenome, Tavares, que carregava o peso de anos de rivalidade empresarial. Ou talvez fosse apenas o instinto protetor de um pai que via sua única filha se apaixonar pela primeira vez. Tenho reunião com investidores hoje à noite, mas divirta-se e volte cedo. Rita se aproximou e beijou o rosto do pai. Sempre volto, pai. Te amo. Aquelas foram as últimas palavras despreocupadas que trocaram. Palavras que Eduardo revisitaria centenas de vezes nos anos seguintes, imaginando como teria sido diferente se tivesse confiado mais em sua filha, se tivesse escutado o que ela tentou lhe dizer depois. 3 meses após aquela conversa, Eduardo retornava de uma viagem de negócios a Dubai. Estava exausto, mas satisfeito. Havia fechado um contrato milionário para a construção de um resort de luxo em Fortaleza, um projeto que colocaria a construtora Almeida definitivamente no mapa internacional. Ao entrar em casa, notou um clima estranho. Os empregados pareciam evitá-lo, trocando olhares significativos. Foi Rosália quem finalmente se aproximou. Senhor Eduardo, a menina Rita está no quarto dela. Ela precisa falar com o senhor urgentemente. Preocupado, Eduardo subiu imediatamente as escadas. Encontrou Rita sentada na beira da cama, o rosto marcado por lágrimas recentes. Quando ela levantou o olhar e o viu, algo em sua expressão mudou, uma mistura de alívio e medo que ele nunca havia visto antes. O que aconteceu, filha? Você está bem? Rita respirou fundo. Pai, eu preciso te contar uma coisa, é sobre o Marcelo. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que aquele moleque fez? Ele não é quem eu pensava, pai. Ele me usou. A voz dela tremeu, carregada de dor e vergonha. Nas horas seguintes, Rita contou ao pai como havia descoberto a verdadeira natureza de seu relacionamento com Marcelo. Como, após meses juntos, ela encontrou mensagens em seu celular, trocadas com amigos, onde ele se gabava de estar infiltrado na casa do inimigo e como planejava usar informações privilegiadas para beneficiar os negócios do próprio pai. Eu a confrontei, pai. Ele riu na minha cara. Disse que eu era ingênua demais, que não passava de uma peça no jogo entre você e o pai dele. Eduardo sentiu o sangue ferver em suas veias. A ideia de que alguém pudesse usar sua filha, magoá-la, desta forma despertou nele uma fúria que não sabia que existia. Vou acabar com a carreira desse moleque, com a empresa do pai dele. Vou destruí-los completamente. Rita balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tem mais, pai. Eu estou grávida. Aquelas palavras caíram como uma bomba no quarto silencioso. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua mente imediatamente conectou os pontos de forma distorcida. Sua filha, grávida do filho de seu maior rival. Um plano perfeito para atingi-lo onde mais doeria, em sua família. Como pôde deixar isso acontecer? Como foi tão irresponsável? As palavras saíram mais duras do que pretendia. Pai, eu não sabia que ele estava me usando. Eu realmente o amava. Achei que ele também me amava. A voz de Rita era quase um sussurro. Mas Eduardo não estava mais ouvindo. Em sua cabeça tudo fazia sentido. Rita havia sido manipulada, sim, mas deveria ter percebido, deveria ter sido mais esperta. E agora, um Tavares cresceria com o sangue dos Almeida, uma mancha permanente em seu legado. Você vai resolver isso. Não podemos deixar que essa criança nasça. Rita olhou para o pai, incrédula. O quê? Não, pai, eu vou ter esse bebê. Não importa como foi concebido, é meu filho. É filho de um Tavares. É parte de uma conspiração para nos destruir. É um ser inocente. Não tem culpa de nada. A discussão escalou rapidamente. Palavras duras foram trocadas. Eduardo, cego pela raiva e pelo orgulho ferido, disse coisas que jamais poderia retirar. Chamou a filha de ingênua, de irresponsável, questionou suas escolhas, sua moral, e no auge da discussão,
proferiu as palavras que selariam 15 anos de separação. Se você escolher ter esse filho, não será mais uma Almeida, não será mais minha filha. Rita o encarou, os olhos marejados, mas a postura firme. Então é assim que termina, pai? Com um ultimato? Depois de tudo que passamos juntos desde que a mãe partiu? Você escolheu seu lado quando decidiu se envolver com um Tavares. Eu não escolhi nada disso. Fui enganada, manipulada. E agora você está me punindo por ser vítima? Vítima? Você é uma Almeida. Deveria ter sido mais esperta, mais forte. As últimas palavras que trocaram naquele dia foram tão dolorosas que ambos as enterraram no fundo de suas memórias. Rita saiu da mansão na manhã seguinte, deixando para trás um bilhete simples. Quando estiver pronto para aceitar seu neto, sabe onde me encontrar. Mas Eduardo nunca procurou. O orgulho, esse conselheiro traiçoeiro, sussurrava constantemente em seu ouvido que estava certo, que havia sido traído, que sua filha havia escolhido os Tavares em vez da própria família. Nos meses que se seguiram, Eduardo mergulhou no trabalho como nunca antes, expandiu a construtora, fechou contratos internacionais, multiplicou sua fortuna. Por fora, era o empresário de sucesso que todos admiravam. Por dentro, carregava um vazio que nenhuma conquista profissional conseguia preencher. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rita enfrentava uma realidade completamente diferente. Abandonada pela família, expulsa da casa onde cresceu, precisou interromper os estudos de medicina. Com a ajuda de algumas poucas amigas, conseguiu um emprego como recepcionista em uma clínica no bairro da Lapa. O salário mal dava para o aluguel de um quarto e cômodos em uma pensão modesta, mas ela estava determinada a seguir em frente. Quando Lucas nasceu em uma madrugada chuvosa de setembro, Rita estava sozinha no hospital público. Segurou o pequeno em seus braços, observando os traços que lembravam tanto os seus quanto os de Eduardo, e fez uma promessa silenciosa. Seu filho jamais conheceria o abandono que ela havia experimentado. Os anos passaram. Rita conseguiu, com muito esforço, retomar os estudos, não em medicina. Esse sonho havia ficado para trás, mas em enfermagem, um curso que podia fazer à noite, enquanto trabalhava durante o dia e criava o filho. Formou-se com distinção e conseguiu um emprego melhor no hospital municipal, do Campo Limpo, onde era respeitada por sua dedicação e competência. Lucas cresceu como uma criança feliz, apesar das dificuldades. Inteligente como a mãe, curioso como o avô que nunca conheceu, encontrou na leitura e nos estudos uma forma de escapar da realidade difícil que o cercava. Rita fazia o possível para que ele não sentisse falta de nada, trabalhando em plantões, extras, economizando cada centavo para proporcionar ao filho uma educação de qualidade. Mas a vida raramente segue os planos que traçamos. Quando Lucas completou 13 anos, começou a apresentar sintomas estranhos: cansaço extremo, dores nas articulações, manchas na pele. Os médicos do posto de saúde inicialmente diagnosticaram como uma infecção viral, depois como estresse, até que um hemograma completo revelou a terrível verdade. Lucas sofria de uma forma rara de leucemia que exigia tratamento imediato e especializado. Rita sentiu o mundo desabar. O tratamento que Lucas precisava era caro, muito além de suas possibilidades financeiras. Mesmo com o apoio do SUS, havia medicamentos importados que não eram cobertos, exames específicos que tinham longas filas de espera, tratamentos complementares que poderiam fazer a diferença entre a vida e a partida. Foi então que a doença de Rita também se manifestou. O que começou como uma dor persistente nas costas revelou-se um tumor agressivo que já havia se espalhado para outros órgãos. Diante do diagnóstico, ela não pensou em si mesma. Pensou apenas em Lucas, em como garantir que ele recebesse o tratamento necessário quando ela não estivesse mais ali para cuidar dele. Em seu desespero, Rita considerou todas as possibilidades. Vendeu o pouco que tinha, recorreu a empréstimos, fez rifas entre os colegas de trabalho. Mas sabia que não seria suficiente. Foi então que tomou a decisão que tanto adiara:
Escrever uma última carta a Eduardo, contando toda a verdade, implorando não por si, mas pelo neto, que ele nunca conhecera. Redigiu a carta com o coração aberto, colocando no papel 15 anos de dor, arrependimento, lutas e, acima de tudo, o amor incondicional por Lucas. Juntou os exames médicos, fotos do neto ao longo dos anos e todas as cartas que escrevera e nunca enviara. Mas como fazer essa carta chegar às mãos de Eduardo? Sabia que ele havia reforçado a segurança da mansão, que seus empregados tinham ordens expressas para barrar qualquer contato dela. Foi então que conheceu Júlia, a pequena menina de olhos espertos e coração generoso, que cruzou seu caminho, como um anjo enviado pelo destino. Agora, enquanto a chuva continuava a castigar a cidade, Rita aguardava no leito do hospital, segurando a mão do filho adormecido, perguntando-se se Júlia teria conseguido entregar a caixa, se Eduardo teria lido seu conteúdo, se 15 anos de silêncio e mágoa poderiam ser finalmente quebrados pela verdade há tanto tempo soterrada. Do outro lado da cidade, no luxo de sua mansão, Eduardo Almeida enxugava as lágrimas que teimavam em cair enquanto se preparava para um reencontro que poderia ter ocorrido 15 anos antes, se o orgulho não tivesse falado mais alto que o amor. A chuva não dava trégua quando o Mercedes-Benz preto de Eduardo Almeida estacionou em frente ao Hospital Municipal do Campo Limpo. O contraste entre o veículo luxuoso e o entorno modesto atraiu olhares curiosos dos transeuntes que se abrigavam da tempestade sob as marquises das lojas próximas. "Quer que eu o acompanhe, senhor?" perguntou Antônio, seu motorista de confiança há mais de 2 décadas. Eduardo hesitou. Uma parte dele queria dizer sim, ter alguém ao seu lado naquele momento difícil, mas sabia que este era um caminho que precisava percorrer sozinho. "Não, Antônio. Espere aqui. Não sei quanto tempo vou demorar." Saiu do carro segurando um guarda-chuva preto, mas mesmo assim sentiu respingos molharem seu terno italiano. Sob o braço, carregava a caixa que Júlia havia entregado, agora cuidadosamente fechada novamente. Queria que Rita visse que ele a recebera intacta, que havia lido cada palavra, visto cada foto, sentido cada emoção que ela quis transmitir. O interior do hospital era um mundo diferente do que Eduardo estava acostumado. Corredores apertados, paredes com pintura descascada, luzes fluorescentes que piscavam intermitentemente. O cheiro de desinfetante misturado com comida de hospital invadiu suas narinas. Pessoas aglomeradas em bancos de plástico aguardavam atendimento, algumas com expressões de dor, outras apenas exaustas. Na recepção, uma atendente de meia-idade o olhou com curiosidade. Não era todo dia que um senhor vestindo Armani aparecia naquele hospital. "Boa tarde. Estou procurando o quarto 304. "Alabê." A mulher consultou o sistema. "O senhor é parente do paciente?" Eduardo sentiu um nó na garganta. Sou o pai de Rita Almeida e avô de Lucas." As palavras soaram estranhas em seus lábios. Pai, avô, títulos que havia abdicado por orgulho e que agora tentava reivindicar novamente. "Ah, sim, Dona Rita é nossa colega, sabe? Trabalhava aqui como enfermeira antes de adoecer. Uma profissional incrível." Eduardo assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Sua filha havia construído uma vida, uma carreira, uma reputação, tudo sem seu apoio ou conhecimento. A ala B fica no 3º andar. O elevador está funcionando hoje. Pode usar. Enquanto subia no elevador antigo, que se movia com lentidão, preocupante, Eduardo tentava organizar os pensamentos. O que diria a Rita depois de 15 anos? Como olharia nos olhos do neto que nunca conheceu? Que palavras poderiam começar a reparar tanto tempo perdido? O corredor da ala B era mais silencioso. Uma enfermeira de aparência cansada o abordou. "Posso ajudar, senhor?" "Estou procurando o quarto 304, Rita e Lucas Almeida." O rosto da enfermeira se iluminou com um sorriso triste. "O senhor deve ser o pai da Rita. Ela comentou que o senhor viria." Eduardo franziu o senho, confuso. Ela sabia que eu viria? Não com certeza, mas tinha esperança.
Disse que se um milagre acontecesse, o Senhor apareceria. A enfermeira fez uma pausa. Ela nunca perdeu a fé no Senhor, sabia? Mesmo depois de tanto tempo. Estas palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Enquanto ele passara 15 anos alimentando o ressentimento, sua filha mantivera viva a esperança de reconciliação. É logo ali. A enfermeira apontou para uma porta no final do corredor. Eles estão acordados. O Lucas teve um bom dia hoje. Eduardo agradeceu e caminhou lentamente até a porta. Parou em frente a ela, a mão suspensa no ar, incapaz de bater. Do outro lado daquela porta estava um mundo que ele havia rejeitado, pessoas que havia magoado profundamente, uma família que poderia ter sido sua se não fosse por seu orgulho cego. Finalmente, reuniu coragem e bateu suavemente. "Pode entrar", respondeu uma voz feminina, fraca, mas decidida. Eduardo abriu a porta devagar. O quarto era pequeno, com 2 camas. Na primeira, um adolescente magro de cabelos escuros estava sentado folheando um livro. Na segunda, uma mulher de aparência frágil, com os mesmos cabelos castanhos que Eduardo lembrava, mas agora muito mais curtos. Quando Rita ergueu os olhos e viu quem estava na porta, seu rosto empalideceu ainda mais. O livro que o menino segurava caiu no chão. "Pai?", sussurrou Rita como se não acreditasse no que via. Eduardo permaneceu imóvel, absorvendo a cena à sua frente. Rita estava tão diferente e, ao mesmo tempo, tão igual à menina que ele expulsara de casa. Havia linhas de expressão em seu rosto, uma maturidade adquirida à força nos olhos, mas o sorriso, aquele sorriso que tanto lembrava Marta, continuava o mesmo. E Lucas? Eduardo sentiu o coração acelerar ao olhar para o neto. O menino era a imagem viva de Rita, na mesma idade, com os mesmos olhos expressivos, o mesmo queixo determinado. Mas havia algo mais. Traços que Eduardo reconhecia de seus próprios álbuns de família da sua juventude. "Rita, a caixa." As palavras falharam. Eduardo, o homem eloquente que comandava reuniões com dezenas de executivos, não conseguia formar uma frase coerente. "Você veio", disse Rita, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Você realmente veio." Eduardo deu alguns passos hesitantes para dentro do quarto, segurando a caixa contra o peito como um escudo. Uma menina a entregou. Júlia, acho que é o nome dela. "Júlia conseguiu", sussurrou Rita, olhando para Lucas, com um sorriso cúmplice. "Eu disse que ela conseguiria." Um silêncio pesado pairou sobre o quarto. Lucas olhava de Rita para Eduardo, os olhos arregalados, cheios de perguntas não pronunciadas. "Mãe?" Finalmente falou o menino, a voz alternando entre grave e aguda, típica de um adolescente. "É ele mesmo? O vovô?" "Vovô." A palavra atingiu Eduardo com força. Este menino, que nunca vira pessoalmente, que conhecia apenas pelas fotos na caixa, o chamava de vovô. "Sim, filho", respondeu Rita sem desviar os olhos de Eduardo. "Este é seu avô, Eduardo Almeida." Eduardo deu mais alguns passos, depositando a caixa aos pés da cama de Rita. Então, fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Ajoelhou-se no chão do hospital, segurando a mão frágil de sua filha. "Me perdoa", disse a voz embargada. "Por favor, Rita, me perdoa por tudo." Rita olhou para a mão de seu pai segurando a sua, aquela mesma mão que um dia apontara para a porta, ordenando que saísse da casa. Agora tremia, suplicante. "Eu li tudo", continuou Eduardo. "As cartas, o diário, vi os exames, entendi o que realmente aconteceu com Marcelo. Como pude ser tão cego? Como pude não enxergar que você era a vítima?" "Isso não importa mais, pai", respondeu Rita, apertando levemente a mão dele. "O que importa é que você está aqui, agora." "Importa sim", insistiu Eduardo. 15 anos, Rita. 15 anos que poderíamos ter estado juntos, que eu poderia ter conhecido meu neto, visto você se formar, ajudado vocês. Rita silenciou o pai, colocando a mão livre sobre seus lábios, como fazia quando criança. "O passado não volta, pai, mas o futuro ainda está à nossa frente." Eduardo olhou para Lucas, que observava a cena com olhos atentos. Posso...
Conhecer meu neto adequadamente. Rita assentiu e fez um gesto para que Lucas se aproximasse. O menino levantou-se com dificuldade. Eduardo notou que suas pernas estavam fracas, que ele precisava se apoiar na parede para caminhar os poucos passos até a cama da mãe. Lucas, este é seu avô. Eduardo. Pai, este é Lucas, seu neto. Eduardo se levantou estendendo a mão para o adolescente, mas Lucas ignorou o gesto formal e, para a surpresa de todos, abraçou o avô com força. Mãe sempre falou do Senhor, disse Lucas, com o rosto pressionado contra o terno caro. Contava histórias de quando ela era pequena, de como o Senhor a levava para pescar no interior, de como construiu a empresa do zero. Eduardo não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou o neto de volta, sentindo o corpo frágil do menino, percebendo como a doença havia consumido suas forças. Ela nunca falou mal de mim. Depois de tudo o que fiz. Lucas se afastou um pouco, olhando para o avô com expressão séria. Ela disse que o senhor cometeu um erro, mas que todos cometem erros. Disse que o importante é aprender com eles e seguir em frente. Eduardo olhou para Rita com admiração. Sua filha havia ensinado ao filho uma lição de perdão que ele próprio jamais conseguira aprender. E ela está certa, disse, enxugando as lágrimas. Mas alguns erros podem e devem ser corrigidos. Olhou seriamente para Rita e Lucas. Vim levá-los para casa, para tratar vocês dois nos melhores hospitais com os melhores médicos. Rita balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Pai, entenda uma coisa. Não mandei aquela caixa para pedir seu dinheiro ou sua ajuda. Mandei porque você tinha o direito de saber sobre seu neto, sobre a verdade que aconteceu há 15 anos. Eu sei disso, filha. Conheço você bem o suficiente para saber que não faria isso por interesse. Eduardo segurou as mãos de Rita entre as suas. Mas eu quero ajudar. Preciso ajudar. Não por obrigação, mas porque vocês são minha família. Minha única família. Lucas, que havia voltado a sentar-se na beira da cama da mãe, interveio. Mãe, por favor, você sempre me ensinou a não ser orgulhoso demais para aceitar ajuda quando precisamos. Rita olhou para o filho, depois para o pai, ponderando. Eduardo, podia ver a luta interna em seus olhos, a mulher independente que construíra uma vida sozinha, versus a mãe que faria qualquer coisa pelo bem-estar do filho. Tem uma condição, disse finalmente. Qualquer coisa, respondeu Eduardo prontamente. Precisamos encontrar Júlia. Aquela menina arriscou muito para entregar a caixa. Ela vive em condições terríveis, pai. Cuida sozinha da avó doente, mal tem o que comer. Eduardo sorriu, lembrando-se da pequena figura determinada que havia mudado sua vida. Já pensei nisso. Antônio está com instruções para encontrá-la assim que sairmos daqui. Tenho uma dívida eterna com aquela menina. Naquele momento, como que para selar o acordo familiar, um trovão ecoou ao longe e a chuva, que havia diminuído um pouco, voltou com força total. Mas dentro daquele pequeno quarto de hospital, pela primeira vez em 15 anos, o sol começava a brilhar para os Almeida. As próximas 48 horas foram um turbilhão para a família Almeida. Eduardo mobilizou sua influência e recursos para transferir Rita e Lucas para o Hospital Albert Einstein, um dos mais renomados de São Paulo. A equipe médica que assumiu o caso foi composta pelos melhores especialistas do país: oncologistas, hematologistas, neurologistas, todos trabalhando em conjunto para elaborar um plano de tratamento que oferecesse as melhores chances para mãe e filho. Para Lucas, o diagnóstico era de uma leucemia linfoblástica aguda, rara em adolescentes. O tipo específico que o acometia era particularmente agressivo, mas os médicos foram cautelosamente otimistas. Com o tratamento adequado, as chances de recuperação eram reais. Para Rita, no entanto, o prognóstico era mais reservado. O câncer estava em estágio avançado, tendo se espalhado para vários órgãos. A equipe médica foi honesta. O tratamento seria difícil, doloroso e sem garantias. Eduardo, sentado na sala de espera enquanto os médicos realizavam mais exames, sentia o peso de cada palavra do diagnóstico. 15 anos perdidos.
15 anos, em que poderia ter estado ao lado da filha, acompanhando sua saúde, notando sintomas precoces, talvez evitando que a doença chegasse a esse estágio avançado. Senhor Almeida. A voz de Antônio, seu motorista, interrompeu seus pensamentos sombrios. Alguma novidade sobre a menina, Antônio? Sim, senhor. Encontramos o endereço dela. Fica na comunidade de Paraisópolis, não muito longe da sua mansão, na verdade. Eduardo sentiu uma pontada de ironia. Tão perto e tão longe ao mesmo tempo, uma metáfora perfeita para a distância que ele mesmo criara entre sua família. E como é a situação lá? Antônio hesitou, escolhendo as palavras. Difícil, senhor. A casa, bem, é mais um barraco. Sem água encanada regularmente. Instalação elétrica precária. A avó da menina está acamada. Pelo que os vizinhos contaram, Júlia cuida de tudo sozinha desde que a mãe foi embora, há 2 anos. Eduardo fechou os olhos tentando imaginar aquela pequena menina determinada, a mesma que enfrentara a chuva, os seguranças e todos os obstáculos para entregar a caixa que reuniu sua família, vivendo em tais condições, carregando um fardo tão pesado para alguém tão jovem. Você conseguiu falar com ela? Não, senhor. Ela não estava em casa quando chegamos. A vizinha que cuida da avó quando Júlia sai disse que ela foi ao centro da cidade, provavelmente trabalhando como vendedora ambulante de balas. Deixei 2 homens lá, aguardando o retorno dela. Eduardo assentiu. Assim que os médicos terminarem os exames, quero que me leve até lá. Enquanto isso, no quarto de hospital agora luxuoso, Lucas olhava pela janela ampla que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Nunca havia estado num lugar assim. Um quarto individual com televisão de tela plana, sofá para visitantes, banheiro privativo com ducha aquecida. Era como estar em um hotel 5 estrelas, não em um hospital. Ao seu lado, a cama de Rita havia sido temporariamente deixada vazia enquanto ela realizava uma bateria de exames. Lucas sentia um misto de emoções. Alívio por finalmente terem acesso ao tratamento adequado, esperança de que ambos pudessem se recuperar. Mas também uma estranha culpa por desfrutar de tanto conforto, sabendo que Júlia, a quem devia tanto, continuava em condições precárias. Com licença, Lucas. Uma enfermeira de uniforme, impecável, entrou no quarto. Hora dos remédios. Lucas observou as pílulas coloridas na bandeja. Há apenas 3 dias, no hospital municipal, os remédios chegavam com atraso, muitas vezes faltavam, e ele precisava esperar horas na fila para receber tratamento. Agora tudo vinha até ele pontualmente em doses exatas. Como está minha mãe? Perguntou após engolir os comprimidos. Ela está bem. Os exames são cansativos, mas necessários para definir o melhor tratamento. A enfermeira sorriu anotando algo no prontuário. Seu avô está cuidando de tudo. Ele parece se importar muito com vocês. Lucas assentiu, pensativo. Ele acabou de nos conhecer, sabia? Nunca tinha me visto antes. A enfermeira pareceu surpresa, mas manteve o profissionalismo. Bem, às vezes a vida nos dá segundas chances, e seu avô parece determinado a não desperdiçar a dele. Depois que a enfermeira saiu, Lucas voltou a olhar pela janela. Lá embaixo, pessoas apressadas caminhavam, carros de luxo chegavam e partiam. A vida seguia seu curso normal. Mas para ele nada seria normal novamente. Em apenas 3 dias, seu mundo havia virado completamente de cabeça para baixo. Pensou em Júlia, a menina que aparecera em suas vidas como um anjo da guarda. Lembrou-se de como a conheceram, sentados na praça perto do hospital municipal. Sua mãe tão fraca que mal conseguia ficar de pé. Lucas tentando ser forte por ambos. Júlia vendia balas na praça. Aproximou-se deles oferecendo chocolates, mas ao ver o estado de Rita, sentou-se ao lado deles, preocupada. A senhora está bem? Quer que eu chame alguém? Foi assim que a conversa começou. Rita, talvez por exaustão, talvez por não ter mais ninguém com quem compartilhar seu fardo, acabou contando parte de sua história para aquela estranha menina de olhos atentos e sorriso fácil. E Júlia, com a compaixão que só as crianças possuem em sua forma mais pura, ofereceu ajuda imediatamente. Eu posso levar a caixa para ele, dona.
Sei como fazer as coisas sem ninguém perceber. Na feira sempre consigo pegar frutas sem o dono da barraca me ver. Rita havia tentado dissuadi-la, explicando os riscos, a segurança da mansão, o temperamento difícil de Eduardo. Mas Júlia insistiu. Minha avó sempre diz que ajudar os outros é ajudar a si mesmo. E a senhora precisa de ajuda, né? Lucas sorriu com a lembrança. Júlia era assim, teimosa, determinada, incapaz de ver alguém sofrer sem fazer algo a respeito. Quantas vezes ela havia aparecido no hospital desde então, trazendo frutas pegas emprestadas das barracas da feira, ou simplesmente sentando-se ao lado da cama de Rita para contar histórias de suas aventuras pelas ruas de São Paulo. O som da porta se abrindo interrompeu seus pensamentos. Rita voltava em uma cadeira de rodas empurrada por uma enfermeira. Estava pálida, visivelmente cansada, mas sorriu ao ver o filho. Como foram os exames, mãe? Cansativos, respondeu. Ela, enquanto a enfermeira a ajudava a voltar para a cama. Mais necessários. Os médicos são muito bons aqui, filho. Dr. Mendes disse que seu caso tem tratamento, sabia? Com o protocolo certo, as chances são excelentes. Lucas notou que ela falou apenas do diagnóstico dele, não do próprio. Típico de sua mãe, sempre colocando-o em primeiro lugar, sempre protegendo-o, mesmo quando era ela quem mais precisava, de proteção. E quanto a você, mãe, o que os médicos disseram? Rita desviou o olhar. Vamos um passo de cada vez, filho. Primeiro vamos cuidar de você. Antes que Lucas pudesse insistir, Eduardo entrou no quarto. Ainda usava o mesmo terno caro, mas a gravata havia sido afrouxada e as mangas estavam dobradas, pequenos sinais da pressão dos últimos dias. Como vocês estão? Perguntou aproximando-se das camas. Melhor, respondeu Rita. Os médicos são excelentes. Estamos muito gratos, pai. Eduardo balançou a cabeça. Não me agradeça por fazer o que deveria ter feito há 15 anos. Fez uma pausa olhando para Lucas. Tenho notícias sobre Júlia. Encontramos onde ela mora. Os olhos de Lucas se iluminaram. Podemos trazê-la aqui? Quero que ela veja que conseguiu, que a caixa funcionou. Vou buscá-la agora mesmo, respondeu Eduardo. Mas hesitou, não querendo perturbar Rita e Lucas com a realidade da situação de Júlia. A situação na casa dela é complicada. A avó está muito doente e acamada. Júlia cuida de tudo sozinha. Rita fechou os olhos por um momento. Aquela menina tem apenas 9 anos, pai. 9 anos e carrega o mundo nas costas. Não por muito tempo, afirmou Eduardo, com a mesma determinação que o tornara um empresário de sucesso. Se vocês concordarem, pretendo oferecer ajuda a elas também. Um lugar para morar, tratamento médico para a avó, escola para Júlia. Lucas e Rita trocaram um olhar de surpresa e gratidão. Pai, isso seria incrível, disse Rita emocionada. É o mínimo que posso fazer. Aquela menina trouxe minha família de volta. Deu-me uma segunda chance que não mereço. Eduardo consultou o relógio. Preciso ir agora. Os médicos disseram que vocês precisam descansar, e eu prometi não demorar. Depois que Eduardo saiu, Rita olhou para o filho com um sorriso cansado. Seu avô sempre foi assim, sabia? Por trás daquela fachada de homem duro, existe um coração enorme. Foi assim que sua avó Marta se apaixonou por ele. Lucas sorriu. De volta. Acho que agora entendo por que você nunca desistiu dele, mesmo depois de tudo. Família é família, filho. Não importa o que aconteça. No carro a caminho de Paraisópolis, Eduardo olhava pela janela, observando a transformação gradual da paisagem urbana. Os prédios luxuosos do Morumbi davam lugar a construções mais simples, até que, finalmente, entraram na comunidade. Um labirinto de vielas estreitas, casas construídas umas sobre as outras, fios elétricos entrelaçados, formando uma teia caótica sobre suas cabeças. É aqui, senhor, disse Antônio, parando o carro na entrada de uma viela tão estreita que o veículo não conseguiria passar. Precisamos continuar a pé. Eduardo desceu do carro imediatamente, atraindo olhares curiosos dos moradores. Não era comum ver um senhor de terno caminhando por aquelas ruas. Seguindo Antônio, Eduardo sentiu o impacto da realidade que o cercava.
Crianças descalças brincavam em meio a poças d'água suja. Idosos sentavam-se em cadeiras improvisadas nas portas de casas precariamente construídas. Jovens os observavam com olhares desconfiados. É aquela casa azul, senhor, apontou Antônio. Casa era um eufemismo generoso. O que Eduardo viu foi uma construção de tijolos aparentes, parcialmente coberta por uma lona azul desbotada, com uma porta de madeira compensada mal ajustada à entrada. As janelas eram pequenas, sem vidros, cobertas apenas por pedaços de papelão para proteger o interior das intempéries. Júlia voltou? Perguntou Eduardo a um dos seguranças que havia deixado de plantão. Ainda não, senhor, mas a vizinha que cuida da avó está lá dentro. Disse que Júlia costuma voltar antes do anoitecer. Eduardo consultou o relógio. Já passava das 6 da tarde. O céu começava a escurecer e a ideia de uma criança de 9 anos andando, sozinha pelas ruas de São Paulo naquele horário, fez seu coração apertar. Vou entrar e falar com essa vizinha. A casa por dentro era ainda mais impactante. Um cômodo único servia como sala, cozinha e quarto. No canto, em uma cama improvisada, com paletes, uma senhora idosa, extremamente magra, estava deitada. O chão de cimento era irregular. A instalação elétrica consistia em um único fio que alimentava uma lâmpada pendurada no centro do teto. Não havia banheiro dentro da casa. Provavelmente compartilhavam um com outros moradores da viela. Ao lado da senhora na cama estava uma mulher de meia idade, com expressão cansada, mas gentil. Boa tarde, cumprimentou Eduardo. Meu nome é Eduardo Almeida. Estou procurando por Júlia. A mulher o olhou com desconfiança. O que o senhor quer com ela? É assistente social? Porque, se for, já digo que a menina cuida muito bem da avó. Não tem necessidade de levar ela para abrigo nenhum. Não sou assistente social, explicou Eduardo. Júlia me ajudou com algo muito importante. Quero retribuir, ajudar ela e a avó. A expressão da mulher suavizou um pouco. Ah, então o senhor é o tal milionário? Júlia comentou que tinha uma missão importante para cumprir. Falou de uma caixa que precisava entregar a um homem rico. Eduardo assentiu. Essa caixa mudou minha vida, reuniu minha família, e agora quero ajudar Júlia. A senhora na cama moveu-se ligeiramente, tentando falar. A vizinha se inclinou para ouvir e depois se voltou para Eduardo. Dona Conceição quer saber se a filha dela está bem. Rita, acho que é o nome. Eduardo sentiu o coração parar por um segundo. Rita? Rita Almeida é filha de Dona Conceição? A confusão estava estampada no rosto da vizinha. Não, senhor. Rita é a mãe de Júlia. Foi embora há 2 anos. Deixou a menina com a avó. Disse que ia trabalhar no Rio, que mandaria dinheiro, mas nunca mais deu notícias. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Não era possível. Não podia ser coincidência. Sua mente correu tentando conectar os pontos. Uma Rita que precisava de ajuda, uma caixa para entregar, uma menina chamada Júlia. Essa Rita, como ela é? Fisicamente, quero dizer. A vizinha deu de ombros. Morena, magra, cabelo cacheado, não muito alta. Não era a descrição da sua Rita. Sua filha era alta, com cabelos lisos castanhos. Mas então, a porta da casa se abriu nesse momento e Júlia entrou, carregando uma pequena sacola plástica. Ao ver Eduardo, seus olhos se arregalaram em reconhecimento e um sorriso iluminou seu rosto cansado. O senhor veio. O senhor leu a caixa da dona Rita. Naquele instante, Eduardo entendeu. Não era uma coincidência. Era algo muito mais profundo. Júlia não tinha entregado a caixa apenas por bondade ou por um senso abstrato de dever. Ela o fizera porque, de alguma forma, viu na história de Rita e Lucas um reflexo da sua própria história, de abandono, de luta, de uma criança forçada a crescer rápido demais. Júlia! Eduardo não conseguiu conter o sorriso ao ver a menina. Por um momento esqueceu-se do ambiente precário, da confusão sobre a identidade de Rita, de tudo. Ali estava a pequena heroína que havia mudado o curso de sua vida. Júlia largou a sacola que carregava e correu até ele, parando a poucos passos de distância,
como se subitamente lembrasse que estava diante de um estranho poderoso. O senhor recebeu a caixa? Leu as cartas da dona Rita? Conheceu o Lucas? As perguntas saíam em disparada, os olhos brilhando de expectativa. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura da menina, ignorando o fato de que seu terno italiano de R$ 5.000 agora tocava o chão de cimento bruto. Sim, Júlia. Recebi a caixa, li tudo, e conheci minha filha e meu neto. E tudo isso graças a você. O sorriso da menina iluminou o ambiente sombrio. Eu sabia que ia dar certo. Dona Rita ficou bem? E o Lucas? Vai fazer o tratamento caro? Sim, os dois estão no hospital agora, recebendo o melhor tratamento possível. E sabem o que mais? Eles querem muito te ver, te agradecer pessoalmente. Júlia bateu palmas empolgada. Então, como se lembrasse de suas responsabilidades, virou-se para a avó acamada. Vovó, a missão deu certo. A dona Rita e o Lucas vão ficar bem. A idosa esboçou um sorriso fraco, estendendo a mão trêmula em direção à neta. Júlia correu para segurar a mão da avó, murmurando palavras de conforto. Eduardo observou a cena com o coração apertado. Era evidente o amor entre avó e neta, assim como era evidente a precariedade da situação em que viviam. A casa mal protegida contra o frio e a chuva, a falta de conforto básico, a ausência de cuidados médicos adequados para a idosa. Júlia, chamou suavemente, quero te fazer um convite. Na verdade, um convite para você e sua avó. A menina olhou para ele curiosa, ainda segurando a mão da senhora. Quero oferecer um lugar melhor para vocês morarem. Um lugar onde sua avó possa receber tratamento médico adequado e onde você possa estudar, brincar, ser criança. Os olhos de Júlia se arregalaram, uma mistura de esperança e desconfiança. Aos 9 anos, ela já havia aprendido que ofertas muito boas geralmente vinham com um preço alto. Mas a gente não tem dinheiro para pagar aluguel de lugar bom, moço. Eduardo sorriu, tocado pela preocupação tão adulta vinda de alguém tão jovem. Não precisam pagar nada, Júlia. É um agradecimento pelo que você fez por minha família. Vocês podem morar em uma das casas que tenho, perto da minha mansão. Vai ter médicos para cuidar da sua avó e você vai poder ir para uma boa escola. A vizinha que observava a conversa calada até então interferiu. Moço, desculpe a intromissão, mas isso é muito estranho. O senhor aparece do nada querendo levar a menina e a avó. Como sabemos que suas intenções são boas? Era uma preocupação válida, Eduardo. Reconheceu. Em um mundo onde crianças desaparecem todos os dias, onde os poderosos frequentemente abusam dos vulneráveis, a desconfiança era não apenas compreensível, mas necessária. A senhora tem toda a razão, concordou. Não devem confiar em mim, assim de imediato. Tirou do bolso um cartão de visitas e entregou à mulher. Este é meu nome, minha empresa. A senhora pode pesquisar sobre mim, verificar que sou quem digo ser. Além disso, sugiro que amanhã vocês venham comigo visitar Rita e Lucas no hospital. Assim, poderão confirmar a história por vocês mesmos. A vizinha examinou o cartão com atenção. Eduardo Almeida, da construtora Almeida, o dono daqueles prédios luxuosos no centro. Eduardo assentiu. A mulher pareceu impressionada, mas ainda cautelosa. E o que acontece com a Júlia se a mãe dela voltar? Rita disse que ia voltar um dia. A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Em meio à confusão e emoção, havia se esquecido momentaneamente deste detalhe crucial. Júlia tinha uma mãe, em algum lugar, que poderia um dia reclamar a filha. Júlia, que até então acompanhava a conversa em silêncio, falou com uma maturidade que partiu o coração de Eduardo. Minha mãe não vai voltar, dona Cleide. Já faz 2 anos. Se ela quisesse voltar, já tinha voltado. O tom resignado vindo de uma criança tão pequena causou um nó na garganta de Eduardo. Quantas vezes sua própria filha, Rita, teria expressado a mesma desesperança durante os 15 anos de separação? Júlia disse suavemente. Às vezes as pessoas se afastam não porque querem, mas porque acham que é o melhor para quem amam. Talvez sua mãe pense que você está melhor sem ela. Como o senhor pensou da sua filha? Perguntou Júlia,
com aquela sinceridade direta que só as crianças possuem. A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Sim, admitiu após um momento. Como eu pensei, e estava completamente errado. Um silêncio pesado caiu sobre o pequeno cômodo, quebrado apenas pelo som da respiração difícil de Dona Conceição. Se a mãe da Júlia voltar, disse finalmente Eduardo, ela será bem-vinda também. Não estou tentando substituir ninguém ou separar famílias, pelo contrário. Só quero ajudar como vocês me ajudaram. Júlia trocou um olhar com a avó, como se buscasse aprovação. A senhora Frágil fez um pequeno gesto afirmativo com a cabeça. A gente aceita, decidiu Júlia. Mas primeiro quero ver a Dona Rita e o Lucas, para ter certeza que eles estão mesmo bem. Eduardo sorriu admirando a prudência da menina. Combinado. Amanhã cedo venho buscá-las e vamos todos ao hospital. Depois, se ainda quiserem, mostro a casa onde poderão morar. Quando Eduardo finalmente deixou a comunidade, já era noite. No carro, a caminho de volta ao hospital, refletia sobre os eventos extraordinários dos últimos dias. Como sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo, como prioridades que pareciam tão importantes, contratos, negócios, dinheiro, agora pareciam insignificantes diante do que realmente importava. No hospital, encontrou Rita, adormecida, exausta após a bateria de exames. Lucas, no entanto, estava acordado, folheando um livro de astronomia que uma enfermeira havia lhe emprestado. Encontrou a Júlia, vovô? E perguntou assim que Eduardo entrou no quarto. Eduardo ainda não estava acostumado a ser chamado de vovô, mas o título aquecia seu coração de uma forma que nenhum senhor ou doutor jamais conseguira. Encontrei, respondeu sentando-se, na poltrona ao lado da cama do neto. Ela está bem. Mora em condições difíceis, mas é uma menina incrível. Amanhã vou trazê-la aqui, junto com a avó dela. Lucas sorriu, fechando o livro. Mal posso esperar para apresentá-la à mãe. Sabe, a Júlia foi a única pessoa que realmente nos ajudou quando as coisas começaram a ficar difíceis. Ela aparecia no hospital quase todos os dias. Trazia frutas, contava histórias para distrair a mãe, sem nem nos conhecer direito. Eduardo assentiu, compreendendo cada vez mais o caráter extraordinário daquela pequena. Oferecia uma casa para elas perto da mansão e tratamento médico para a avó que está muito doente. Sério? Isso é incrível, vovô. A Júlia merece isso e muito mais. Uma enfermeira entrou no quarto para verificar os sinais vitais de Lucas e Rita. Eduardo aproveitou para puxar conversa, buscando mais informações sobre o estado de saúde da filha. Como está minha filha, enfermeira? Os médicos já têm um plano de tratamento definido. A mulher hesitou olhando para Lucas. Eduardo entendeu imediatamente. Havia notícias que ela não queria compartilhar na frente do adolescente. Lucas, por que não tenta descansar um pouco? Amanhã será um dia cheio com a visita da Júlia. O garoto pareceu entender a deixa. Assentiu ajeitando-se na cama. Boa noite, vovô. Eduardo saiu do quarto acompanhado pela enfermeira, que o conduziu a um pequeno escritório, onde o Dr. Mendes, oncologista responsável pelo caso, o aguardava. Senhor Almeida, cumprimentou o médico, indicando uma cadeira. Sente-se, por favor. O tom sério não deixava dúvidas. As notícias não eram boas. É sobre Rita, não é? Dr. Mendes assentiu. Fizemos todos os exames possíveis, consultas com especialistas. Infelizmente, o quadro é mais grave do que imaginávamos inicialmente. Eduardo sentiu o estômago afundar. Quão grave! O câncer se espalhou para o fígado, pulmões e já há metástases no cérebro. Em termos médicos, estamos falando de um estágio 4 muito avançado. Mas existe tratamento, certo? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, o que for necessário, o custo não é problema. O médico olhou para Eduardo com compaixão. Senhor Almeida, entendo sua preocupação e desejo de ajudar sua filha. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas preciso ser honesto. Mesmo com os tratamentos mais avançados, as chances são limitadas. Limitadas quanto? Insistiu Eduardo, a voz embargada. Estatisticamente,
Casos como o de sua filha têm uma taxa de sobrevivência de menos de 10% em 5 anos. E o tratamento será extremamente agressivo, com efeitos colaterais severos. Eduardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não era justo. Havia acabado de reencontrar sua filha, de conhecer seu neto, de ter a chance de reparar 15 anos de ausência. E agora a vida ameaçava tirar Rita dele novamente, desta vez de forma permanente. E quanto a Lucas? Perguntou, tentando se agarrar a alguma esperança. O semblante do médico se iluminou um pouco. Lucas, as notícias são muito melhores. A leucemia que o afeta, embora agressiva, responde bem ao tratamento moderno. Iniciamos hoje mesmo o protocolo, e ele já está recebendo os medicamentos. Se tudo correr como esperamos, as chances de remissão completa são superiores a 70%. Era um alívio em meio à tempestade. Pelo menos Lucas tinha uma chance real de recuperação. Rita sabe? Sobre o próprio diagnóstico, quero dizer. Sim, confirmou o médico. Conversamos com ela esta tarde, depois dos exames. Ela é uma mulher notável, Sr. Almeida. Sua principal preocupação foi com o filho, não consigo mesma. Eduardo não se surpreendeu. Esta era Rita, sempre colocando os outros em primeiro lugar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O que podemos fazer agora, doutor? Iniciaremos o tratamento amanhã mesmo. Quimioterapia combinada com radioterapia focal para as metástases cerebrais. Vamos lutar com todas as armas que a medicina moderna nos oferece. O médico fez uma pausa. Mas também recomendo que vocês aproveitem o tempo juntos. Cada momento é precioso. Eduardo deixou o hospital naquela noite com o coração pesado. Dirigiu até sua mansão no Morumbi, lugar que nunca pareceu tão vazio, tão desprovido de sentido. Caminhou pelos cômodos, luxuosos, observando os objetos caros que acumulara ao longo dos anos. Obras de arte, antiguidades, móveis importados. Nada daquilo importava agora. Entrou no antigo quarto de Rita, preservado exatamente como ela o deixara 15 anos atrás. A cama arrumada com a colcha rosa que ela tanto gostava, as estantes repletas de livros de medicina que jamais terminaria, de ler as fotografias na parede. Rita com a mãe no parque, Rita na formatura do ensino médio, Rita sorrindo para a câmera em um passeio de barco. Sentou-se na beira da cama, segurando uma das fotografias. Nela, Rita, com cerca de 5 anos, estava sentada no colo de Eduardo. Ambos sorriam, os olhos brilhando de felicidade. Era um tempo de inocência, antes que o orgulho, a ambição e os mal-entendidos envenenassem seu relacionamento. Não vou te perder de novo, murmurou para a fotografia. Uma promessa tanto para Rita quanto para si mesmo. Não sem lutar. Na manhã seguinte, Eduardo acordou determinado. Havia passado a noite pesquisando tratamentos experimentais, clínicas especializadas, médicos renomados em todo o mundo. Se a medicina convencional oferecia apenas 10% de chance, ele moveria céus e terra para encontrar alternativas que pudessem salvar sua filha. Após uma rápida ligação para Dr. Mendes, organizando a transferência de Lucas e Rita para uma suíte maior no hospital, onde poderiam receber visitas com mais conforto, Eduardo dirigiu-se a Paraisópolis para buscar Júlia e Dona Conceição, conforme prometido. Ao chegar à comunidade, encontrou uma pequena aglomeração em frente à casa de Júlia. Vizinhos curiosos, algumas crianças, todos observando enquanto uma ambulância particular, que Eduardo havia providenciado, aguardava para transportar Dona Conceição com segurança até o hospital. Júlia esperava na porta, vestindo o que claramente era sua melhor roupa, uma camiseta vermelha desbotada, mas limpa, e um short jeans que parecia um pouco grande demais para seu corpo magro. Havia penteado os cabelos cacheados e prendido com presilhas coloridas. Ao ver Eduardo, abriu um sorriso radiante. "Bom dia, seu Eduardo. A gente está pronto." A determinação daquela pequena figura contrastava com a fragilidade de sua situação. Eduardo sentiu o coração se apertar, mas retribuiu o sorriso. "Bom dia, Júlia. Vejo que vocês já estão com tudo preparado." A menina assentiu, séria.
Arrumei as coisas da vovó na sacola azul. São os remédios dela, umas roupas e a foto do vovô que ela gosta. Minhas coisas estão na mochila. Uma mochila era um exagero para a pequena bolsa de pano que Júlia carregava nas costas, provavelmente contendo todos os seus pertences terrenos. Os paramédicos entraram cuidadosamente na casa. Emergiram pouco depois, carregando Dona Conceição em uma maca apropriada. A idosa parecia ainda mais frágil à luz do dia, mas seus olhos estavam alertas, observando tudo ao redor com curiosidade. "Vamos, vovó", incentivou Júlia, caminhando ao lado da maca. "Vamos ver a Dona Rita e o Lucas, e depois vamos conhecer nossa casa nova." Eduardo observou a cena, admirando a resiliência daquelas duas almas. Avó e neta, unidas pelo amor e pela adversidade, enfrentando juntas os desafios que a vida lhes impunha. De repente, sentiu-se estranhamente conectado a elas, não apenas pela gratidão que sentia por Júlia, mas por algo mais profundo, uma espécie de reconhecimento mútuo de dor e esperança. Enquanto o pequeno comboio, a ambulância seguida, pelo carro de Eduardo, deixava Paraisópolis, o empresário não pôde deixar de notar como Júlia olhava para trás apenas uma vez, sem lágrimas ou pesar aparente. Como se soubesse instintivamente que aquele não era um fim, mas um começo. 6 meses se passaram desde o dia chuvoso em que Júlia entregou a caixa que mudou para sempre o destino da família Almeida. 6 meses de intensas transformações, de lutas diárias, de pequenas vitórias e grandes desafios. 6 meses em que Eduardo aprendeu mais sobre amor, perdão e coragem do que em toda a sua vida anterior. A Casa dos Ipês, como foi carinhosamente batizada, era uma das propriedades menores de Eduardo, localizada a poucos quarteirões de sua mansão, no Morumbi. Com 4 quartos confortáveis, um jardim florido e uma vista privilegiada para o Parque Burle Marx, tornou-se o lar que abrigava agora uma família expandida e improvável. Naquela manhã de domingo, o sol de primavera banhava o jardim onde Lucas, agora com 15 anos, e visivelmente mais saudável, jogava bola com Júlia. Os cabelos do adolescente, que haviam caído durante a quimioterapia, começavam a crescer novamente. Finos fios escuros que ele exibia com orgulho. Júlia, por sua vez, parecia ter crescido vários centímetros nos últimos meses. O corpo, magro ganhando força, o rosto antes sempre sério agora frequentemente iluminado por sorrisos. Da varanda, Eduardo observava os dois com um sorriso no rosto, uma xícara de café nas mãos. Ao seu lado, em uma cadeira de rodas adaptada, Dona Conceição também acompanhava a cena. A idosa, que 6 meses atrás parecia à beira da partida, havia recuperado parte de sua vitalidade graças aos cuidados médicos adequados. Ainda era frágil, ainda precisava de assistência constante, mas seus olhos brilhavam com uma nova energia, especialmente quando seguiam os movimentos da neta. "Ela está feliz", comentou a senhora com a voz baixa, mas firme. "Nunca vi minha Júlia tão feliz." Eduardo assentiu emocionado. "Lucas também. Eles se dão bem, não é? Como irmãos." "Melhor que muitos irmãos de sangue", concordou Dona Conceição. "Deus escreve certo por linhas tortas, seu Eduardo. Quem diria que aquela caixa ia juntar nossas famílias assim?" A menção à caixa trouxe de volta memórias dos primeiros dias após o reencontro. Eduardo lembrou-se de como Lucas e Rita receberam Júlia no hospital. Os abraços emocionados, as lágrimas de gratidão, o início de uma conexão que só se fortaleceria com o tempo. Lembrou-se também da expressão de espanto de Júlia ao conhecer a casa onde moraria. Como ela percorreu cada cômodo com olhos arregalados, tocando os móveis, as paredes, as janelas, como se não acreditasse que tudo aquilo seria seu lar. Como perguntou com a voz hesitante se poderia ter livros. Muitos livros para estudar e ficar inteligente que nem o Lucas, e como chorou de alegria quando Eduardo a levou a uma livraria e disse que ela poderia escolher quantos quisesse. As transformações nos meses seguintes foram impressionantes. Júlia, matriculada na mesma escola particular que Lucas frequentava antes de adoecer, revelou-se uma aluna brilhante, sedenta por conhecimento.
Apesar de estar atrasada em relação aos colegas devido à educação precária que recebera até então, sua determinação em aprender era tão intensa que logo começou a se destacar em várias disciplinas. Lucas, por sua vez, respondia extraordinariamente bem ao tratamento. Os médicos se surpreendiam com sua recuperação, atribuindo-a não apenas aos medicamentos avançados, mas também ao ambiente emocional positivo que o cercava agora. A presença constante do avô, a amizade com Júlia, a sensação de finalmente pertencer a uma família completa. Tudo isso parecia fortalecer seu sistema imunológico tanto quanto as drogas de última geração que recebia. Eduardo foi arrancado de suas reflexões pela chegada de Rosália, a governanta que trazia uma bandeja com sucos frescos para as crianças. "O senhor quer que eu leve para eles?" perguntou. "Não, Rosália, eu mesmo levo", respondeu Eduardo levantando-se. "Aproveito para ver como está a Rita." Rita, o nome, que ainda provocava uma mistura de alegria e dor no coração de Eduardo. Sua filha estava travando a batalha mais difícil de todas, contra um inimigo implacável que avançava apesar de todos os esforços da medicina moderna. Deixou a varanda e entrou na casa, dirigindo-se primeiro à cozinha para pegar a bandeja de sucos. Em seguida, passou pelo quarto de Rita, onde a porta entreaberta permitia ver a silhueta da enfermeira Tatiana ajustando o soro no suporte ao lado da cama. Rita havia insistido em deixar o hospital há 2 meses, quando ficou claro que os tratamentos convencionais não estavam surtindo o efeito esperado. "Se meu tempo é limitado", disse ela com uma serenidade que deixou Eduardo em lágrimas, "quero passá-lo em casa, com minha família, não em um quarto de hospital." Eduardo contratou então uma equipe de enfermagem para cuidados domiciliares 24 horas. Transformou um dos quartos da casa dos IPs em uma mini UTI e trouxe para casa todos os equipamentos necessários para garantir o conforto e a segurança de Rita. Dr. Mendes, o oncologista, vinha 3 vezes por semana para avaliações e um novo tratamento experimental vindo da Suíça havia sido iniciado há 3 semanas. Tatiana notou Eduardo parado à porta e sorriu, fazendo sinal para que entrasse. "Ela está acordada", sussurrou a enfermeira. "Teve uma boa noite." Eduardo entrou no quarto silenciosamente. Rita estava recostada em travesseiros, o olhar voltado para a janela que dava para o jardim, observando Lucas e Júlia brincarem. Ao perceber a presença do pai, virou-se com um sorriso fraco, mas genuíno. "Bom dia, pai." "Bom dia, filha. Como se sente hoje?" Era uma pergunta rotineira, quase ritual entre eles. Ambos sabiam que a resposta honesta seria mal, com dor, cansada, mas Rita sempre encontrava algo positivo para dizer. "Melhor, a nova medicação parece estar ajudando com as dores, e ver o Lucas brincando assim não tem preço." Eduardo puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, segurando a mão frágil da filha. Mesmo debilitada pela doença, Rita mantinha uma força interior que ele admirava profundamente. Nunca se queixava, nunca deixava transparecer o medo que, certamente sentia, sempre colocava o bem-estar dos outros, especialmente Lucas, acima do próprio conforto. "Já falou com o Dr. Mendes hoje?" perguntou Rita, ajeitando-se nos travesseiros. Eduardo assentiu. "Ele ligou cedo. Os resultados dos últimos exames chegaram e há sinais de que o tumor cerebral diminuiu um pouco de tamanho." Os olhos de Rita se iluminaram com uma esperança cautelosa. "Verdade?" "Sim. Ele disse que é um bom sinal, mas que precisamos aguardar mais algumas semanas para confirmar se o tratamento está realmente funcionando." Rita apertou a mão do pai, a voz subitamente embargada. "Sabe, pai, não é que eu tenha medo de partir. Já fiz as pazes com essa possibilidade. O que me preocupa é deixar o Lucas." "Você não vai deixar ninguém", respondeu Eduardo com uma firmeza que não sentia realmente. "Vai ver seu filho crescer, formar-se, realizar todos os sonhos dele." Rita sorriu tocada pela convicção do pai. "Se depender da sua força de vontade, eu sei que sim. Nunca vi ninguém tão determinado quanto você nesses últimos meses." Era verdade. Desde o diagnóstico de Rita,
Eduardo havia praticamente abandonado os negócios nas mãos de seus diretores, dedicando-se exclusivamente a encontrar tratamentos, médicos, alternativas que pudessem salvar a filha. Viajou para os Estados Unidos, Europa, Japão, consultou especialistas, financiou pesquisas, moveu todas as montanhas que o dinheiro e a influência podiam mover. Vou levar esses sucos para as crianças, disse Eduardo, levantando-se. Você quer alguma coisa? Estou pensando em fazer um churrasco mais tarde, aproveitar esse dia bonito. Quero sim, respondeu Rita, surpreendendo-o. Nos últimos tempos, ela mal conseguia se alimentar, o estômago sensível rejeitando quase tudo. Quero sentar à mesa com vocês, no jardim, como uma família normal. O pedido simples atingiu Eduardo como uma flecha. Uma família normal. Algo que eles poderiam ter sido durante todos aqueles 15 anos perdidos. Vou providenciar tudo, prometeu, inclinando-se para beijar a testa da filha. Será o melhor churrasco que esta família já viu. Saiu do quarto com o coração pesado, mas determinado a realizar o desejo de Rita. No jardim, encontrou Lucas e Júlia sentados na grama, conversando animadamente. Sucos para os atletas, anunciou colocando a bandeja no banco próximo. Obrigado, vovô, exclamou Lucas, levantando-se para pegar os copos. Como está a mãe hoje? Bem, tão bem que pediu para fazermos um churrasco todos juntos aqui no jardim. Os olhos de Lucas brilharam. Sério? Ela vai conseguir comer? Vamos ver. Mas o importante é estarmos todos juntos, não é? Júlia, que bebia seu suco em silêncio, observava a conversa com aqueles olhos perspicazes que pareciam enxergar, além do que era dito. Seu Eduardo, chamou com sua voz infantil, mas séria. A dona Rita vai ficar boa, né? A pergunta direta, tão típica de Júlia, pegou Eduardo desprevenido. Ele hesitou, olhando para Lucas, que aguardava a resposta com o mesmo interesse ansioso. Estamos fazendo tudo o que é possível, Júlia. Os médicos, os remédios, e a Rita é muito forte. Júlia assentiu, pensativa. Sabia que eu rezo para ela todas as noites? A vovó me ensinou. Ela diz que Deus escuta mais as crianças. Lucas sorriu, passando o braço pelos ombros da menina. Então continue rezando, Ju. Não custa nada, né? Eduardo observou os dois com emoção. Como era possível que, em meio a tanta dor e incerteza, essas crianças conseguissem manter a esperança, a fé, a capacidade de encontrar alegria nos pequenos momentos? Vou preparar tudo para o churrasco, anunciou, tentando manter a voz firme. Lucas, você pode me ajudar a tirar a mesa e as cadeiras para o jardim? E Júlia, que tal colher algumas flores para decorar a mesa? Rita adora margaridas, e elas estão lindas nesta época do ano. As crianças concordaram entusiasticamente, felizes por poderem ajudar. Eduardo os observou se afastarem, Lucas em direção à garagem onde guardavam os móveis de jardim e Júlia para o canteiro de flores no mimito-se fundo do terreno. Foi então que notou uma figura desconhecida parada no portão da casa. Uma mulher de aparência cansada, cabelos cacheados presos em um coque desleixado, roupas simples mas limpas. Parecia hesitante, como se não soubesse se deveria tocar a campainha ou ir embora. Intrigado, Eduardo se aproximou do portão. À medida que diminuía a distância, algo na postura da mulher, na forma como inclinava ligeiramente a cabeça, começou a lhe parecer estranhamente familiar. Posso ajudar? Perguntou ao chegar perto o suficiente. A mulher se sobressaltou como se estivesse perdida em pensamentos. Quando seus olhos encontraram os de Eduardo, ele viu neles o mesmo olhar, determinado, inteligente, ligeiramente desconfiado, que via todos os dias nos olhos de Júlia. Eu estou procurando minha filha, disse a mulher, a voz trêmula. Júlia e minha mãe, Conceição, me disseram que elas estão morando aqui. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Era ela, Rita, a mãe de Júlia, a mulher que abandonara a filha e a mãe idosa 2 anos atrás. Ela havia voltado, exatamente como Júlia, em seu coração de criança. Sempre esperara secretamente. Você é Rita? Perguntou, apenas para confirmar o que já sabia. A mulher assentiu,
os olhos subitamente marejados. Sim, e o senhor é? Eduardo Almeida. Júlia e sua mãe estão morando aqui, sim. Estão bem, seguras. O alívio no rosto da mulher era palpável, mas logo deu lugar a uma expressão de ansiedade. Posso vê-las? Eduardo hesitou. Parte dele queria proteger Júlia de mais um possível abandono. A menina finalmente encontrara estabilidade, segurança, uma nova família que a amava. E se esta mulher aparecesse apenas para desaparecer novamente, deixando um novo rastro de dor? Mas outra parte dele, a parte que aprendera da maneira mais dura que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com ressentimentos e julgamentos precipitados, sabia que não tinha o direito de impedir este reencontro. Antes de vê-las, disse finalmente, gostaria de entender por que você foi embora e por que está voltando agora. Rita, a outra Rita, tão diferente e ao mesmo tempo tão semelhante à sua filha, baixou os olhos como se envergonhada. Fui embora porque achei que seria melhor para elas, começou, a voz quase um sussurro. Estava desempregada, desesperada. Minha mãe cada dia pior. Consegui um trabalho no Rio de empregada doméstica em uma casa de família. Mandava dinheiro sempre que podia, mas nunca era suficiente. Fez uma pausa, enxugando uma lágrima. Há 3 meses, a família para quem trabalho decidiu se mudar para o exterior. Ofereceram me levar junto, pagar bem, mas algo dentro de mim dizia que era hora de voltar, de enfrentar o que havia deixado para trás. Eduardo observou a mulher à sua frente. Não via nela a negligência ou o egoísmo que imaginara inicialmente, mas sim o desespero de alguém que, assim como sua própria filha Rita, havia enfrentado escolhas impossíveis, lutando para sobreviver em um mundo que raramente oferece segundas chances aos menos privilegiados. Entendo, disse simplesmente. E realmente entendia, agora. Como poderia julgar esta mulher quando ele próprio havia rejeitado sua filha, quando havia permitido que o orgulho o separasse de sua família por 15 longos anos? Júlia está no jardim, disse, abrindo o portão. Venha, vou levá-la. Até ela. Enquanto caminhavam pelo caminho de pedras que levava ao fundo da propriedade, Eduardo explicou brevemente como Júlia e Dona Conceição haviam chegado ali, como a pequena havia unido 2 famílias quebradas, criando laços que transcendiam o sangue. Ao virarem a esquina da casa, avistaram Júlia ajoelhada junto ao canteiro de margaridas, cuidadosamente selecionando as mais bonitas para o almoço. Especial. Concentrada em sua tarefa, não notou imediatamente a aproximação dos adultos. Júlia, chamou Eduardo suavemente. A menina levantou a cabeça, o sorriso habitual nos lábios, que se congelou ao ver quem acompanhava Eduardo. Por um momento ficou completamente imóvel, os olhos arregalados fixos na figura da mãe. Mãe? Sussurrou finalmente, tão baixo que quase não se ouviu. Rita avançou alguns passos, trêmula, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Júlia, minha filha. O que se seguiu foi um daqueles momentos que Eduardo sabia que guardaria para sempre em sua memória. Júlia, largando as flores que segurava, correu em direção à mãe com uma força que parecia impossível para seu pequeno corpo. Rita ajoelhou-se abrindo os braços, e quando as 2 se encontraram em um abraço, foi como se o mundo ao redor desaparecesse. Eduardo afastou-se discretamente, dando-lhes o espaço que este momento sagrado exigia. Voltou para a varanda, onde Dona Conceição aguardava, alheia ao que acabara de acontecer. Dona Conceição, disse suavemente, tenho uma surpresa para a senhora. Horas mais tarde, quando o sol começava a se pôr, a casa dos Ipês testemunhava uma cena que, semanas antes, pareceria impossível. No jardim, ao redor da grande mesa cuidadosamente decorada com margaridas frescas, estava reunida uma família que desafiava definições convencionais. Rita, a filha de Eduardo, ocupava a cabeceira, sentada em uma cadeira reclinável especial que permitia que participasse do almoço com relativo conforto. Ao seu lado, Lucas, atento a cada necessidade da mãe, servia pequenas porções dos alimentos que ela ainda conseguia tolerar. Na outra ponta da mesa, Dona Conceição, em sua cadeira, de rodas,
Sorria mais do que Eduardo jamais a vira sorrir, os olhos constantemente voltados para a filha que retornara. Rita, a mãe de Júlia, sentada entre a filha e a mãe, ainda parecia não acreditar na mudança extraordinária nas circunstâncias de sua família. Júlia, por sua vez, irradiava felicidade, dividindo sua atenção entre a mãe recém-chegada e Lucas, com quem desenvolvera uma relação de irmãos que nenhum dos adultos ousaria questionar. Eduardo, observando a cena enquanto servia a carne que ele mesmo preparara, sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o derrubou. 6 meses atrás, era um homem solitário, amargurado, preso a mágoas antigas e a um orgulho que o cegava para o que realmente importava. Agora, estava cercado por uma família expandida, unida não apenas pelo sangue, mas por algo muito mais forte: a compaixão, o perdão, a capacidade de recomeçar. Rita, sua filha, parecia compartilhar seus pensamentos. Seus olhos encontraram os dele por cima da mesa e ela sorriu. Aquele sorriso que tanto lembrava Marta, aquele sorriso que ele quase perdeu para sempre. Pai, chamou ela, a voz fraca, mas clara. Quero fazer um brinde. Eduardo assentiu, pegando a jarra de suco de uva que substituía o vinho, em respeito aos tratamentos médicos de Rita e Lucas. Serviu todos os copos, incluindo o seu próprio. Havia semanas que não bebia álcool, preferindo compartilhar as mesmas restrições da filha e do neto. Um brinde a quê, filha? Rita olhou ao redor da mesa, seus olhos pousando em cada rosto, como se quisesse memorizar aquele momento perfeito. Aos recomeços, disse finalmente. Às segundas chances. As caixas entregues por anjos de 9 anos em dias chuvosos. Júlia sorriu, corando ligeiramente diante da referência. Aos recomeços, repetiram todos, erguendo seus copos. Naquele momento, enquanto o sol de primavera lançava seus últimos raios dourados sobre a casa dos ipês, Eduardo Almeida entendeu, finalmente, a lição mais importante que a vida poderia ensinar: que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, nos empreendimentos bem-sucedidos ou nas mansões luxuosas, mas nos laços que criamos, nas pontes que construímos, na capacidade de perdoar e ser perdoado. E que, às vezes, é preciso uma pequena menina, descalça sob a chuva, carregando uma caixa de papelão amassado, para nos mostrar o caminho de volta para casa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo, Rita, Lucas e Júlia tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos por vocês nos comentários.